Olá, meu nome é Francisco Pessoa, eu sou cirurgião geral e endoscopista. Hoje eu vou falar sobre o balão intragástrico. E para falar um pouco sobre esse dispositivo, é necessário falar um pouco sobre para que serve o dispositivo. Esse dispositivo serve para perda de peso. E cada vez mais as pessoas procuram o acesso a esse dispositivo porque, na verdade, nós vivemos uma epidemia da chamada obesidade. A obesidade é uma doença crônica, por mais que seja silenciosa, o paciente que tem sobrepeso ou que tem um nível de obesidade maior, ele pode vir a desenvolver com mais frequência problemas, malefícios relacionados a esse sobrepeso, a obesidade. E que malefícios são esses? Pressão arterial maior, a hipertensão, diabetes, problemas nas articulações, dores articulares, dor lombar, são problemas associados a essa doença crônica que é a obesidade. Então, cada vez mais os pacientes, as pessoas procuram informações sobre procedimentos que podem ser feitos na tentativa de reverter esse quadro de obesidade. Uma das ferramentas que nós temos é o balão intragástrico. O balão intragástrico, o que ele é? Ele é um dispositivo de silicone, literalmente um balão que ele vai ficar dentro do estômago por um período, geralmente de 6 meses até 1 ano, dependendo da marca do balão. Esse balão ele é preenchido com a solução salina, mais um corante, que é o azul de metileno, e vai ficar lá no estômago, para ser mais exato, no fundo do estômago, vai preencher aquele estômago, geralmente com 500 ml de líquido até 700 ml, e vai ficar ali por um período. No período que o paciente está com o balão, o paciente vai ter algumas vantagens, ele vai conseguir perder peso. A estimativa é que o balão ajude o paciente a perder pelo menos 15% de massa corporal. Então, vamos supor uma pessoa de 100 quilos, ela vai conseguir sair de 100 quilos para 85 quilos com o uso do balão. Agora, nem tudo é só o balão que vai fazer com que o paciente perca o peso. Veja só, como é que atua o balão? O balão, ele atua primeiro como um corpo estranho, porque é um corpo estranho, formando uma rolha, impedindo que a comida passe com muita facilidade. Então o paciente pode ter náuseas, se fizer uma refeição copiosa, pode até vomitar, se fizer uma refeição muito copiosa. Então isso é um freio para o paciente não se alimentar. E o balão também, como ele está distendendo o estômago, ele vai mandar informações para o nosso sistema nervoso, dizendo que o estômago está preenchido. Então vai reduzir aquela vontade de comer. Além disso, o balão ele faz com que o estômago deixe de produzir um hormônio chamado grelina. A grelina é o hormônio responsável pela sensação de fome. Então, diminuindo a produção desse hormônio, a nossa sensação de fome vai ser menor. Porém, o balão ele não é mágico. Nós não podemos esperar que o balão por si só faça com que o paciente perca essa massa corpórea que eu falei de 15%. Isso é uma média esperada, mas pode ser que o paciente perca menos ou pode ser que o paciente perca mais. Isso vai depender muito do objetivo do paciente e se o paciente está comprometido realmente com o tratamento. O tratamento da obesidade é um tratamento multidisciplinar. Além desse dispositivo do balão, que nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza para que o paciente tenha uma perda inicial maior, o paciente também tem que ser acompanhado por um nutricionista, por um preparador físico e até por um psicólogo, para que ele otimize esse rendimento de perda de peso e que após a retirada do balão, ele continue com a perda de peso sustentada. Então, para quem é indicado o balão? O balão, inicialmente, ele era indicado para superobesos, pacientes que tinham um risco cirúrgico muito grande, até para ir para uma cirurgia bariátrica em si. Mas o balão já é utilizado há algumas décadas e foi se popularizando, foi se observando que o balão também ele era eficiente para pacientes com sobrepeso. Então hoje a Anvisa ela libera a utilização do balão para pacientes com IMC acima de 27. Então se você já se enquadra nesse IMC acima de 27, você pode usar o balão, desde que também você já tenha tentado de outras formas, principalmente formas não medicamentosas, tentar perder peso. Então se você já está no nutricionista, já procurou um preparador físico, faz suas atividades, mas você não conseguiu perder esse peso de forma adequada, você pode utilizar o balão na tentativa de perder mais peso. Lembrando que o balão é uma ferramenta, existem outras ferramentas, existem tratamentos medicamentosos, existem terapias definitivas, que são as cirurgias bariátricas, que são irreversíveis, como o sleeve e o bypass, mas o balão ele tem essa vantagem de ser reversível. Você pode colocar o balão por um período,
retira esse balão e o balão pode ser recolocado novamente após um tempo. Porém, existem pacientes que o balão não está indicado. O balão, ele é indicado para os pacientes que eu falei, IMC acima de 27, e que tem compromisso com o tratamento em si. Existem pacientes que, por exemplo, eles acham que o balão vai fazer com que ele perca peso, e aí depois que retirar o balão ele vai poder comer sem nenhum problema. Isso não é verdadeiro. O paciente tem que continuar a sua dieta, tem que continuar a atividade física para que ele permaneça com o peso mais baixo. Outras contraindicações para o balão são mudanças na anatomia do estômago do paciente. O paciente que já foi operado, cirurgia no estômago, como a própria cirurgia bariátrica, é contraindicado ao procedimento do balão. Pacientes também que têm hérnias hiatais acima de 3, 4 centímetros, que a gente chama de hérnias hiatais maiores no esôfago, também é uma contraindicação para a colocação do balão. E óbvio que úlceras, infecção pelo H. pylori, então é necessário que o paciente passe por uma consulta prévia com o cirurgião, com a equipe multidisciplinar, para que seja avaliado e seja confirmado que o paciente ele vai ter um benefício importante com a colocação do balão. E a complicação do balão? Tem alguma complicação? O balão como eu falei, já usado há algumas décadas, é um dispositivo seguro, dificilmente ele se rompe, que é a maior complicação que pode ocorrer no uso do balão, é romper o balão. E se esse balão romper dentro do estômago, vai vazar o líquido que eu falei no início do vídeo, que é a solução salina, soro fisiológico, mais o azul de metileno, que é um corante. Esse azul de metileno ele é inerte ao organismo, então ele não vai provocar nenhum malefício. E ele indica, através da urina ou através das fezes, porque é um líquido azulado, ele vai indicar que está tendo ali um extravasamento de líquido. Então o paciente vai entrar em contato com a equipe cirúrgica e aí, se for necessário, vai ser retirado esse balão. E outras vantagens do balão. O balão é seguro, o balão ele pode ser retirado. Se o paciente ele não consegue tolerar bem a utilização do balão, pode ser retirado, pode ser abortado o tratamento e o balão também pode ser recolocado. Então o paciente pode usar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora lembrando que o nosso organismo ele é extremamente adaptável. Então, geralmente, o maior sucesso que nós temos de perda de peso é na primeira utilização do balão. Não adianta você achar que sempre vai ficar recolocando o balão e vai perder peso, porque a tendência é que o organismo se readapte à utilização do balão, e aí, por mais que você esteja utilizando o balão, ainda assim você vai conseguir se alimentar e vai ter uma tendência a perder menos peso. Então, o balão ele é reprodutivo, pode ser colocado, ele é seguro, e ele tem a vantagem de não ser definitivo. Então você pode colocar e retirar o balão. E aí, o paciente utiliza por 6 meses ou até 1 ano o balão, e o que esperar depois da retirada do balão? Como eu falei durante o vídeo, e reiterando mais uma vez, você vai ter que continuar com a sua dieta, vai ter que continuar com atividade física regular. Você tem que entender que a obesidade é um problema crônico, como eu falei no início do vídeo, que você precisa sempre estar de olho. Não existe nenhum remédio definitivo para a obesidade. Todos os tratamentos que nós temos, balão, medicações, cirurgias, eles são tratamentos que não são 100% efetivos. É necessário que o paciente ele entenda que o problema crônico dele vai permanecer durante toda a vida e que ele tem que ter um compromisso muito importante, tanto com a dieta como com a atividade física, e ele tem que fazer isso por toda a sua vida. E como será após a colocação do balão? Geralmente nós pedimos para que o paciente, na primeira semana, ele fique em repouso. Se é um paciente que viaja, que tem uma atividade mais intensa, de vários compromissos durante o dia, é melhor que ele fique mais em casa, porque a primeira semana é a semana mais difícil do balão. O balão está se adaptando, o estômago está se adaptando ao balão, então pode ser que o paciente na primeira semana sinta mais náuseas, sinta sensação de vômito, e a dieta vai ser uma dieta específica, uma dieta mais líquida, para que o paciente não tenha tanto incômodo. Então é melhor que esse paciente fique mais em repouso. Depois da primeira semana, nós vamos liberando uma dieta progressiva. E no tempo que o paciente está com o balão, ele tem que continuar em acompanhamento com o nutricionista, com o preparador físico e com o psicólogo, para que, como eu falei, otimize o tratamento, que vai ser uma perda inicial, porém só vai manter essa perda de peso se ele tiver compromisso com a dieta e com a atividade física. O paciente vai ser reavaliado ao longo dos meses,
nas consultas multidisciplinares para ver a perda de peso, a progressão que esse paciente teve, até chegar ao momento de retirar o balão. O balão precisa ser retirado também no momento certo, com 6 meses. Inclusive, as maiores complicações que existem com balões foram pacientes que não retiraram no momento certo. Então, você tem que ter o compromisso com a equipe multidisciplinar e compromisso também com o cirurgião para retirar esse balão no momento certo. E depois da retirada do balão? É retirado o balão e, lembre-se, o estômago está normal, ele continua da mesma forma, não houve nenhuma alteração anatômica definitiva no estômago do paciente. Então, o paciente tem que continuar com a dieta e com a atividade física. Lembrando que ele não vai ter mais o balão para fazer ter a sensação de rolha, ter a sensação de que tem ali uma coisa dentro do estômago que vai impedir que ele se alimente de uma forma mais volumosa. Então, é nessa parte que a equipe multidisciplinar entra mais e o compromisso do paciente, porque ele tem que entender que ele só vai manter a perda de peso após os 6 meses do uso do balão se ele continuar com a mesma dieta que ele já vinha fazendo, com o mesmo ritmo de atividade física. Isso é muito importante. Então, para concluir, o balão intragástrico é um método, dentre tantos outros métodos, na ajuda do paciente para otimizar a perda de peso. E é um método reversível que nós não podemos fazer por endoscopia e que existem suas indicações e contraindicações, como já expliquei durante todo o vídeo. Você gostou do conteúdo? Compartilha, curte e se você quiser mais conteúdos como esse, é só deixar comentário.